Então, hoje a gente vai fazer só, então, essa parte da devolutiva, ver o que tinha de certo na prova. Teve algumas questões ali que me assustaram, porque eu sei que foi erro de interpretação, mas nada de que não dê para a gente contornar, né? Eu abri um Excel aqui para utilizar de quadro. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. Está aparecendo aí para vocês a prova, né? Sim. E a questão que já me deixou preocupado foi a primeira. Porque, teoricamente, ela era fácil. Só que precisava só entender o que estava sendo pedido. E vocês acabam invertendo. Então, vamos lá. Um custo que não se altera. Vamos usar um marca-texto aqui. Que não se altera em termos totais, mas se altera com o aumento das unidades produzidas, é um custo. O que a maioria marcou? Eu acho que foi até todo mundo que marcou. Eu acho que eu marquei variável. Uhum. Todo mundo colocou variável. E não é, né? Se a gente parar para pensar, o custo variável é o inverso dessa afirmação. Ele é um custo que não se altera por unidades produzidas, mas se altera em volume total. Conseguiram enxergar essa afirmação? O custo variável ele não se altera em unidades produzidas, ou seja, posso produzir 1.000, 2.000 peças, o valor unitário vai ser o mesmo, não vai? Então não vai sofrer alteração, mas o variável ele vai aumentar em relação à total. Já o fixo, que seria a resposta certa, ele tem esse comportamento. Ele não se altera em relação ao total. Mas, quanto mais eu produzir, ele vai fazer o que com o seu valor unitário? Não vai diminuir? Sim ou não? Só vocês pensarem, eu tenho um custo de 10.000 de aluguel. Se eu produzir 10.000 peças, quanto que vai ser o custo unitário? R$1. Ah, não, eu produzi 20.000 peças. Quanto que vai ser o custo unitário? Opa, ele vai alterar. Vai alterar para 50 centavos. Então, ali eu percebi que vocês compreenderam a ideia, só que a maneira como foi colocado, ou como vocês interpretaram a afirmação, levou vocês à confusão. Tranquila essa primeira? Sim. Então, essa, se não me falha a memória, ninguém acertou. A segunda. Na terminologia de custos, são custos de conversão ou transformação. Lembrem, a gente tem 3 classificações, né? Custos primários, custos de conversão ou transformação e custos totais. Certo? Então, qual que é a resposta que vai ter esses elementos de custo primário? De custo primário, não, desculpa, de custo de transformação.
eu não me engano, eu coloquei mão de obra direta e materiais diretos. Não seria a E aqui? Custos primários e custos de fabricação? Não, né? Isso pode levar um pouquinho de confusão, porque o custo primário é o quê? Matéria-prima ou material direto e mão de obra direta. Só que no custo de transformação a gente repete um cara, que é o quê? A mão de obra direta mais os custos indiretos de fabricação. Então, resposta C. Certo? Por que que a A não está certa? Não é só a mão de obra indireta, né? A B, por que que ela também não está certa? Material direto ou matéria-prima faz parte do custo primário e não de transformação. A D. A D aqui já mata logo no comecinho, né? Matéria-prima. Pode esquecer. E a E, já falou em custo primário, não tem como ficar compatível com o custo de transformação. Tranquilo? Essa aqui teve até mais acerto. Não lembro quantos exatamente, mas não foi tão complicado. A3. Então, são diversas metodologias de custeio utilizadas pelas empresas para valorar seus estoques de produtos e seus serviços prestados. Só uma introduçãozinha. Desde o tradicional custeio por absorção, passando pelo custeio variável, até atingir as metodologias mais modernas, como o custeio ABC. Com respeito a esse tema, ao custeio ABC, né? Não, né? Ao sistema de custeio, julgue os itens que se seguem. Se uma empresa adota o custeio por absorção e possui custos indiretos de produção no valor de 500 mil e custos diretos de produção de 300 mil, conclui-se que ela tem custos unitários menores nos meses de maior produção e custos unitários maiores nos meses de baixa produção. E agora, essa afirmativa está certa ou está errada? Conclui-se que ela tem custos unitários menores nos meses de maior produção. É menor ou é maior? No custeio por Não absorção. lembro. Hã? Não lembro, professor. E maiores nos meses de baixa produção. Aqui pouco vai importar essa figura de custos diretos, tá? Custos diretos. Aumentou a produção, ele vai aumentar junto. Diminuiu a produção, ele vai diminuir junto. Mas o que vai, então, interferir nesse processo, nesse cálculo, é a figura dos custos indiretos. Entra naquela ideia do rateio. Se eu tiver 500 mil e produzir 100 mil peças, quanto que eu vou estar distribuindo para cada um? 5, né? Ah, não, a gente duplicou. Produziu 200 mil peças. Ou seja, uma produção maior. O que vai acontecer com esse custo? Vai diminuir para 2,50, não vai? Opa, custos unitários menores nos meses de maior produção e maiores nos meses de baixa produção. Então, aqui, opa, boa, aí. Resposta
Certo. Compreenderam a ideia da questão? Sim. Então, falou em variação, seja em qualquer formato, custeio por absorção, custeio ABC, ou que leve a ideia do custeio por absorção, sempre quando a gente tiver um maior volume de produção, o nosso custo vai ser menor, porque a gente tende a aproveitar melhor esses custos indiretos de produção. A 4 aqui é bem cálculo, né? E é relativamente simples. Então, a empresa industrial produz um único produto e para produzir integralmente 1.000 unidades desse produto incorreu os seguintes gastos. Então, custo fixo, 21.000 no mês. Matéria-prima, R$ 9,00 por unidade. Mão de obra direta, R$ 4,00 por unidade. Despesa fixa, 5.000 por mês. Despesas variáveis, R$ 2,00 por unidade. Comissão sobre venda, 10% do preço de venda. E informações adicionais, preço de venda, R$ 100,00 por unidade. Quantidade vendida, R$ 700,00. Então, sabendo que a empresa utiliza o custeio por absorção, qual o custo unitário da produção do período? E agora? O que eu preciso fazer aqui? Dois caminhos, né? Dois caminhos não, dois passos. Primeiro, separar o que é custo, o que é despesa. Custo, despesa a gente não considera no custeio por absorção. Então, vou precisar do 21.000, vou precisar do R$ 9,00 da matéria-prima, R$ 4,00 da mão de obra direta. Preciso das despesas fixas? Não, né? Eu fiz que não. Não, despesa a gente não utiliza. Despesa variável? Não, também. Também não. E a comissão? Também não. Também não, porque comissão é uma despesa, né? Preço de venda e quantidade. Quantidade vendida, né? A gente não precisa também, porque para achar o custo unitário da produção, a gente precisa da produção, que é o quê? Os R$ 1.000 que está aqui em cima. Aí a gente pode fazer de duas maneiras. Uma, considerando os custos totais, que vai ser matéria-prima, mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. Matéria-prima, R$ 9,00 por unidade, vezes 1.000, 9. Mão de obra direta, R$ 4,00 por unidade. Então, R$ 4,00 vezes 1.000. E, faltou igual aqui, né? O custo de indireto de fabricação, ele já está pelo total, os 21.000. O nosso custo da produção é de quanto? Soma. R$ 34.000. Se eu pegar e dividir pela quantidade, é 1.000. Custo unitário vai ser quanto? R$ 34,00. Ou a gente poderia também trabalhar por valor unitário. Então, a gente sabe que a matéria-prima é R$ 9,00 por unidade. R$ 4.000, 4.000 não, é R$ 4,00
para mão de obra direta. E aqui, sim, R$21.000 para produzir quantas peças? 1.000. Então, vou pegar o 21.000 e divido por 1.000 unidades. Depois eu só faço a soma. Acho o mesmo resultado. Beleza? Difícil? Não. O que pode gerar dificuldade? A comissão pode gerar um pouquinho de confusão. E o risco de, em vez de pegar 1.000 peças, é a pessoa acabar olhando 700 unidades aqui da quantidade vendida e ir lá e usar ele. Então, qual que é a resposta aqui? A D. Opa, pintou um pouquinho aqui da C, né? Mas é a D. Fácil? Essa era fácil, né? A 5. A 5 ela é um pouco cansativa na leitura, mas o cálculo também é fácil. Então, a Companhia Arábia tem planejado para o exercício 2021 os seguintes dados da área de produção. Horas máquinas projetadas anual, 240.000 horas. Mão de obra direta unitária, R$22. Gastos indiretos de fabricação anual projetados, 3.600.000. Gasto indireto de fabricação unitário projetado, R$10. A empresa aplica gastos indiretos de fabricação baseados nas horas máquinas. E a taxa de aplicação dos gastos indiretos de fabricação para o ano do exercício 2021 vai ser de... Ixi. Como eu vou calcular isso? E agora, gente? Aqui a gente já tem que tomar um cuidado. Ele está pedindo só a figura dos gastos indiretos de fabricação. Então, tem valor ali na questão que eu não preciso usar. Qual é? Não preciso desse cara, né? Concordam comigo? Sim, professor. Eu acho. É porque ali ele é direto, então não faz parte da pergunta, né? Agora, o que eu vou fazer com esse 3.600.000? E agora? Ó, a empresa aplica os gastos indiretos de fabricação baseado nas horas máquinas. Vou dividir o meu gasto indireto de fabricação pela hora máquina. Então, quanto que vai dar? 3.600.000 horas, 240.000. Se eu dividir esse cara por esse, a gente tem quanto de taxa de distribuição? R$15. Nossa distribuição não vai ser para cada hora que a empresa utilizar de máquina, ou que a empresa não, que o produto utilizar da máquina,
ele vai receber R$15 dessa aplicação. Beleza? O cálculo é simples, o que é cansativo é o texto dessa daí, né? Essa daqui já é um pouquinho mais legal. Então, durante junho de X1, uma indústria de móveis escolares produziu 200 mesas, 400 cadeiras. Já vamos anotar lá. Mesas, cadeiras. 200 mesas, 400 cadeiras. Custo unitário de matéria-prima foram 45 para mesa, 30 para cadeira. Vamos lá. Matéria-prima, 45 e 30. Até aqui já foi. Já os custos unitários com mão de obra direta foram R$ 53,00 e R$ 36,00. Então, mão de obra direta, 53 e 36. Com base nessa informação, assinale a alternativa em que é apresentado o custo total unitário de fabricação das mesas e cadeiras, considerando os custos unitários com matéria-prima, custo unitário com matéria-prima, como critério de rateio. E agora, quem que é meu critério de rateio? Será que é esse? Ou será que eu tenho que fazer isso? Matéria-prima igual 45 vezes 200 e 30 vezes 400. Eu vou fazer a mão de obra aqui também, 53 vezes 200 e 36 vezes 400. Será que eu vou usar esse cara ou esse cara para o rateio da minha mão, do meu custo indireto? O de baixo? Não. O de cima. O unitário. Por isso tem que tomar cuidado aqui, ó. Considerando os custos unitários com matéria-prima. Então, aquele percentualzinho que a gente acha vai ser por aqui. 45 mais 30. Eu vou colocar aqui o percentual. Como que eu acho o percentual mesmo? Divido o valor de cada unidade pelo total, né? 60% vai para as mesas, 30 vezes... Opa, vezes não. Dividido por 75, 40%. Meus custos indiretos são de quanto? 24.000. Então, vai ser 24.000 vezes 0,6. E 24.000 vezes 0,4. Achei o rateio dos meus custos indiretos. Então, muito cuidado quando ele fala se o rateio é por custo total, que daí seria por esse cara aqui, ou por unitário. Tranquilo? O meu custo total vai ser 9.000 mais 10.600 mais 14. Se eu arrastar aqui, eu já vou achar. 34.000 para a mesa, 36.000 para a cadeira. Agora eu acho o custo unitário. 34.000 dividido por 200 mesas
170,36 mil dividido por 400 cadeiras, R$ 90. Qual a resposta? Aqui embaixo, né? Letra E. Ah, professor, tinha resposta para quem tentasse fazer por aqui? Tinha ou não, gente? Vamos ver? Tinha, professor. Tinha. Porque eu fiz essa, depois eu mudei. Eu mudei para certo. Vamos ver que está marcada lá. Vamos lá, 149 e 100, né? Não tem uma exata. Mas a gente sempre tem que tomar cuidado com o critério de rateio. Beleza? Ah, e essa daqui eram as questões longas, né? Vou até fazer um copia e cola lá para o Excel. Aqui, a vantagem é que a gente já tem praticamente uma parte do nosso mapa de rateio calculado, né? Deixa eu ver se tá. Não pegou por valores. Aí. Agora a gente pode somar. Então, se a gente para pensar naquele mapinha de custeio, a primeira parte está feita, não está? O que eu preciso agora? Custos indiretos, né? Então, a empresa produz ali 15 mil portas, 3.500 janelas. E aqui tem os custos indiretos. Já vamos pegar e copiar aqui. Eu vou colocar aqui igual. Deixar os valores totais aqui no cantinho. Vou apagar aqui do nosso mapa. Só para a gente já ter a base que a gente precisa fazer o rateio. Mas como foi feito o rateio? Então, durante o processo produtivo, ele traz o nosso mapa. O processo de rateio dos custos indiretos é feito através do volume de produção. Então, quantidades produzidas. Cuidado para não pegar quantidades vendidas. Então, a gente precisa 10 mil portas, 3.500 janelas. Então, portas, janelas, 10 mil, 15 mil. E 3.500. Faço o total. 15 mil mais 3.500. A gente tem um universo de 18.500. Então, as portas participam com
81%. E as janelas com 18%. Beleza? Agora, tem um passo aqui que a gente não pode esquecer, que são as despesas, separar as despesas. Só que aqui eu fiz uma besteirinha, tá, gente? Então, eu considerei as duas formas de cálculo. Porque a colagem aqui, a minha ideia era um processo produtivo. Só que eu escrevi despesa em vez de gasto. Então, aqui, quem excluiu ele do cálculo, eu considerei certo. E quem considerou ele no cálculo, eu também considerei certo. Mas o aluguel da fábrica, eu aceito ele? Aceito, né? Ele é um custo. Energia elétrica da fábrica. Custo. Materiais indiretos. Custo. Mão de obra indireta. Custo. Depreciação das máquinas. Custo. Depreciação da fábrica. Custo. Aqui é o que eu falei para vocês, eu induzi ao erro de algumas pessoas, então não considerei, mas ele fica como custo. E seguro da fábrica, pensando em fábrica, ele é custo. Então, todos os nossos valores vão passar pela distribuição para os produtos. Vou arrastar esse cara aqui. Esse é o benefício do Excel, né? A gente simplesmente vai multiplicar os 50 mil vezes 81%. E eu posso fixar o 81% para poder arrastar a forma. E a mesma coisa para as janelas, né? 50 mil vezes 18%, fixo aquela célula e eu posso arrastar. Fiz isso, posso fazer a soma. Então, 170 mil de custo indireto para a porta, 39 mil para a janela. Agora eu acho o custo total. Então, 170 mais 29. Então, custou 199 mil para produzir as portas. E 29.100 mais 39, 68 mil para a produção das janelas. Então, eu tenho uma quantidade, 15 mil, 3.500. Então, com a quantidade, agora eu acho o custo unitário. 199 dividido por 15 mil, R$13,30. Uau, 68 dividido por 3.500, R$19,68. Vi que deu muita diferença. Muita diferença não, né? Todo mundo teve problema. Não é problema, né? Mas todo mundo chegou a respostas diferentes por arredondamento. Isso não teve problema, eu considerei. Então, a primeira parte da questão, que é o custo total e o custo unitário, a gente já fez, né? Falta o quê? Custo do produto vendido no período. E como que eu vou achar isso? Eu vi que teve gente que calculou o lucro bonitinho, eu gostei, tá?
Mas não precisava. Que é só para achar o custo do produto vendido. Como? As nossas vendas vezes, então são 13.000 portas vezes o custo unitário. Então, vamos colocar igual para fazer certo, né? 13.000 vezes 13,30 e 19,68 vezes 3.000 janelas. Esse é o custo do produto vendido. E o custo do estoque, ou o custo final do estoque, o valor final do estoque. Como que eu acho? O que eu não vendi, então no caso aqui, porta, eu tinha 15.000, vendi 13, ficou 2.000 unidades, vezes 13,30. Para a janela, produzi 3.500, vendi 3.000, então 500 unidades que ficou em estoque, vezes 19,68. Era isso, as outras duas respostas que a gente precisava. Tranquilo? Mais ou menos? Talvez, é possível. Teve uma prova que me deu dor de cabeça, tá? Dor de cabeça no sentido de eu não conseguir ver o que a pessoa tentou fazer para tentar colaborar mais com nota. Que a pessoa não deixou as memórias de cálculo para mim. Eu não consegui saber por onde que a pessoa foi, o que ela pensou, o que ela acabou considerando ou desconsiderando no cálculo. Então, sempre que fizerem minhas provas, eu fiz uma folha separada, deixa junto, não tem problema. Para eu poder ver o que vocês fizeram, para poder fazer as considerações parciais. Certo? Vocês ainda estão aí? Sim, certo, prof. Já tem um povo já vendo a novela, né? Vocês são terríveis, gente. E a última. Essa daqui era uma questãozinha de custeio ABC, bem parecido com a que a gente fez lá em sala de aula, né? A empresa Taubaté produz dois tipos de produto, A e B, cujos preços de venda são 80 e 95, e o volume de produção e de vendas daquele período, 12.000 unidades para o produto A, 4.490 para o produto B. Vou aproveitar, então, já aqui. Produto A, produto B. Quantidade foram... Essa é a mais legal. E você não estava gostando dela, hein, Sabrina? E se vocês pararem para pensar, ela é igual essa. Só que aqui é um único rateio para todo mundo. Essa daqui não, né? Essa daqui tem para 3. E 4.490. 12. Agora, a gente encontra ali os valores de custos indiretos, né? Indiretos não, desculpa, diretos. Em determinado período, foram registrados os seguintes gastos diretos em unidade. Matéria-prima, R$20, R$ 27,90 para o B, R$10,05. Então, vamos já aproveitar e colocar na nossa tabela. Matéria-prima, vamos achar já pelo total, é R$20 por unidade, 20 vezes
12.000 unidades produzidas. Gastamos R$240 mil. 27,95 para o produto B. Então, 27,95 vezes 4.490. 125 mil. Agora a gente já distribui a mão de obra direta. R$10 para o produto A. Estou igual. 10 vezes 12 mil. Então, 120 mil. E R$5 vezes 4.490. 22.450. A gente pode vir aqui, total. Os nossos custos diretos foram 360 mil para o produto A, 147.945 para o produto B. Agora, a gente vai para os custos indiretos. Só que qual que é a característica do custeio por absorção? É tentar eliminar o rateio, né? Para isso, a gente tem aqueles dois níveis, ou aquelas duas formas de distribuição. Atribuir os gastos ao recurso, né, que é distribuir esses gastos para cada atividade, e depois alocar as atividades ao produto. No caso aqui, a gente já tem esses gastos indiretos aqui, né, distribuído às atividades. Então, aquele primeiro passo, que aquele exercício 3, que vocês ficaram mais preocupados se caísse na prova, né, já está feito. A gente passa só para distribuir as atividades aos produtos. Então, eu vou copiar aqui para facilitar. Nossos custos indiretos passam a ser por atividade. 70 mil, 50 mil, 60 mil, 150 mil e 100 mil. A gente precisa distribuir, então, esses gastos para o produto A e para o produto B. Para isso, o custeio ABC ele utiliza uma ferramenta que não é o rateio, né? Qual é? Vamos ver quem lembra. A distribuição de atividades? Ele chama de direcionadores de custo, que é a distribuição de atividades, a utilização das atividades, né? Então, a gente tem essa utilização ou esses serviços executados. Então, vamos trazer para cá para utilizar como base. Então, nossa primeira atividade, número de lotes inspecionados e armazenados, 4 e 8. A gente tem, então, um total de 12 atividades realizadas. Para qual serviço eu posso utilizar esse direcionador? Posso usar para inspeção de material? Faz sentido? Faz, né? Número de lotes inspecionados. Opa, inspecionar material. Então, a gente vai fazer o quê? Divide os 70 mil por 12 atividades realizadas, né? E multiplica pelo número que o produto A utilizou. Isso é bom. Um parênteses aqui para não ter perigo dele se perder. Agora eu me perdi.
Com 23 mil da inspeção de material vai para o produto A. A mesma coisa, então, a gente faz para o B. 70 mil, divide por 12, vezes 8. Acho que não vai dar problema. Não. Primeira atividade distribuída. Armazenagem de material. Posso utilizar esse mesmo critério? Posso, né? Número de lotes inspecionados e armazenados. Então, vai ficar 50 mil, dividido por 12, vezes 4. Mesma coisa para o B. 50 mil, dividido por 12, vezes 8. Está feito a segunda atividade. Controlar estoques. E agora, qual será que é a atividade que eu vou utilizar? Pode utilizar mesmo. Continua na mesma. Inspeção e armazenagem é um controle de estoque, né? Então, vou dividir 60 mil por 12 e multiplico por 4. 20 mil. 60 mil dividido por 12, multiplico por 8. 40 mil. Próxima atividade, processar produtos. Aqui já está indicando máquinas. Qual que é o melhor direcionador que a gente tem? Número de horas máquinas de processamento de produtos. Então, a gente vai fazer o quê? Soma. Então, 5 mil atividades realizadas, horas de máquina utilizadas, mais 8 mil, então a gente tem 13 mil ao total. Então, vou pegar os 150 mil, encontro quanto que vale cada hora e multiplico pela quantidade de horas utilizadas. Então, vai ser 57.692. A mesma coisa para o B. 150 mil dividido por 3 mil horas, vezes 8 mil horas utilizadas. 92 mil. E o controle de processos, pessoal da engenharia, tempo de dedicação dos engenheiros, né? Esse daqui está até mais fácil. É só a gente multiplicar 100 mil vezes 35% e 100 mil vezes 65%. Acho, então, a distribuição do controle de processos. Terminamos, então, a alocação das atividades aos produtos. Seria a etapa 2 do custeio ABC, né? Agora a gente pode totalizar. Soma, né? Os custos indiretos, 152 mil para o A, 277 mil para o B. Fiz isso, encontro o que agora? Custos totais. 360 mil mais 152 e 277 mil mais 147. Então, achamos os custos totais de produção do período. Agora, a gente pode achar o custo unitário. Vai ser 512 mil dividido por 12 mil peças, 42,72 e 425 mil dividido por 4.490 peças, 94,71. Então, pelos pedidos da prova, teria encerrado aqui, porque o valor do custo indireto de cada produto a gente achou, né?
152 mil e 277 mil. E o valor dos custos unitários de produção, 47, 42,72 e 94,71. Bem tranquilo, né? Essa era a prova. Complexa, mais ou menos. Vocês podem falar agora, tá? Mais ou menos? Eu acho que as questões discursivas acabaram ajudando um pouquinho mais vocês, né? Mas isso que é bacana, Sabrina, você entendeu o que foi feito, o que foi calculado. Isso é interessante. É mais interessante até do que a própria nota. Que a nota é passageiro. Mais ou menos também. Teve questão ali que envolvia interpretação e vocês ficam ansiosas para terminar, para fazer as questões discursivas. Eu sei que isso atrapalha vocês. Alguma dúvida? Pergunta? Questão? Não, professor. Não? Eu ia trabalhar hoje com vocês, era só essa devolutiva. Como a gente não foi lá para a faculdade, pode falar, Isabela. Então, eu ia perguntar se você vai entregar as provas para mim ver onde que eu viajei na maionese também. Aí na próxima aula eu levo elas e entrego para vocês. Eu vou ser sincero para vocês, eu falei para marcar ainda, para a gente fazer online, porque meu nariz ainda está bem ruim, gente. Eu tô com ele muito entupido, sabe? Isso tá me... Quando eu começo a dar aula, isso tá me fazendo mal. É estranho. Professor, aí Oi? você consegue mandar esse arquivo das resoluções no grupo? Consigo, já vou fazer agora. Eu já salvo aqui e já mando para vocês. Agora, vocês assistiram o vídeo da aula passada, gente, que eu pedi para vocês assistirem? Agora o silêncio predomina, né? Vocês são terríveis. Eu posterguei pro final de semana e não consegui assistir. Bom, pelo menos está sendo sincera. O que eu vou pedir para vocês? Assistam ele. Começa lá, pode começar lá, eu não lembro se é 28 minutos, mas... Você falou a partir dos 30. mais ou menos isso, eu não lembro certinho, mas dá mais ou menos 30 minutos. Onde eu começo a falar de custeio variável. Que daí na próxima aula, o que eu vou fazer? A gente vai revisar essa gravação e começar a fazer exercício prático dele. É bom que vocês já tenham assistido. Beleza? É bom que a gente termina mais cedo, dá para vocês assistir agora, não tem desculpa. Peraí. Pronto, tá salvo, eu já vou mandá-la. Já vou mandar esse arquivo da prova também, para vocês terem. Então tá, pessoal, por hoje era isso. Peço desculpas pela aula curtinha, mas ainda não estou tão bem. Obrigada pela aula, professor. Melhoras, tá bom? E não esqueçam de ver o vídeo, tá, gente? Para semana que vem é importante. Tá bom? Beleza. Então tá, tchau para vocês, gente. Tchau, obrigada, professor. Boa noite, Sabrina.